eu sou a Amanda Coutinho, sou a mamãe do Theo e atualmente ele está com 5 meses de vida. E olha ele aqui no seu soninho da tarde, a soneca. E no vídeo de hoje eu quero compartilhar com vocês tudo que eu carrego na bolsa de passeio do Theo. Tudo que eu levo para não esquecer nenhum item e como eu organizo aqui dentro para não ficar uma bagunça. Primeiramente eu quero enfatizar o quanto eu amo essa bolsa, o quanto ela é de ótima qualidade, super espaçosa e principalmente por combinar com qualquer look. Então, só para atualizar vocês, o Theo está com 5 meses de vida, atualmente ele só mama no peito. Nos primeiros 30 dias de vida, a doutora passou 30 ml de fórmula como complemento, porque na consulta de 7 dias ele tinha perdido algumas gramas, então ela achou melhor complementar com a fórmula logo. Então fizemos isso, né, por 30 dias e aí na consulta seguinte ela pediu para remover a fórmula e ficar só no peito. Então desde então ele só mama no peito. E sobre saídas, ainda não viajamos com o Theo, mas muito em breve faremos uma e eu vou mostrar aqui pra vocês. E assim, a gente faz tanto saídas rápidas quanto saídas de um dia, né? O máximo que a gente fez foi isso, de um dia fora. Então tudo que eu coloco nessa bolsa, toda essa organização que eu faço, ela nos atende super bem. Então vamos para o que interessa. Vou começar por esse bolsinho pequeno da frente. Essa bolsa por dentro, ela é toda assim, térmica. E aí aqui possui 2 elásticozinhos, né? Pra colocar chuquinha, mamadeira, copinho, enfim. E aí eu levo o quê? Levo uma mamadeira com água. Sempre quando eu vou sair, eu coloco a água geladinha, né? Mas quando ela tá em temperatura ambiente também, né? Desde que seja nova, tá tudo certo. Coloco a mamadeira de água e também coloco a minha garrafinha com água. E cabe super. Show? Aqui ela vem um porta-chupeta, então aqui eu guardo o prendedor da chupeta e a chupeta. Não está aqui no momento porque ele está com ela agora, utilizando. No bolsinho lateral, esse aqui é o do lenço umedecido. Então eu coloco o pacotinho de lenço aqui, já deixo ele aberto, que aí quando eu precisar eu só abro aqui e puxo. Do outro lado eu levo brinquedinhos, então um chocalho e esse bichinho aqui. E eu levo também um mordedor, porque agora tá no processo de dentição, né? Então eu também levo um mordedor, que não tá aqui agora, porque ele tava usando. Estava, né? Eu não peguei. Mas sempre vai um mordedor também. Aqui na parte grande e principal, o que eu levo? Aí aqui, ó, por dentro, ela é assim também térmica. Também tem um espaço de elástico, com 2 elásticos, né? E aqui tem essa redinha. Nessa redinha eu levo um trocador portátil, a caderneta de vacinação dele e levo também esse saquinho que eu utilizei na troca maternidade, pra se tiver roupa suja, roupa molhada ou algo assim, né, dá pra guardar na bolsa sem molhar ou enfim, danificar os itens aqui dentro. Aí, na parte grande da bolsa, eu coloco isso daqui. É o saquinho também que eu utilizei na troca maternidade. Gente, e esses saquinhos são muito bons, cara. São ótimos, de ótima qualidade.
e resistente, sabe? E assim, muito espaçoso, cabe muita coisa, vocês vão ver. E ainda tem espaço. Então vamos lá, dentro desse saquinho eu sempre levo. Tem uma, duas, três, tem 4 fraldas aqui, mas geralmente eu levo de 5 a 6 fraldas. Esses paninhos de boca aqui são menores. Bom, eu posso até deixar o link das coisas que eu comprei na Shopee aqui na descrição do vídeo. Esse daqui, inclusive, foi um deles. E assim, ótimo, tá? Muito bom a qualidade. Maravilhoso. E aí, esses aqui, menorzinhos, eu sempre uso, tipo assim, ando com eles praticamente na mão, né? Porque como agora ele tá babando bastante, então eu sempre ando com ele na mão. Mais um paninho de boca, mais um perfuminho, que eu amo esse cheirinho. Uma pomada, um sabonete, porque depois eu explico. Um sabonete, um babador, reserva, porque geralmente ele sai de casa com um já. Um babador, um paninho desse, que é toalha fralda, né, que fala. Porque nas saídas assim na rua, eu utilizo eles como toalha, caso eu precise dar banho nele, né, em algum lugar, enfim. Então eu utilizo ele como toalha. Esse pano, outro pano de boca, só que esse aqui é maior, tá vendo? Esse daqui, em específico, eu gosto de utilizar pra quando eu for dar mamar na rua, porque nem sempre eu tô com camisa assim, tipo t-shirt, sabe? Então, essa daqui fica mais fácil de amamentar, porque eu levanto, tiro, né, e ele já deita aqui, então fica tudo tampadinho. Só que quando eu tô com camisa de botão, tipo, eu abro o botão e aí fica exposto, né, o sutiã aqui e tal, a renda, e aí eu não fico muito à vontade. Então, eu pego essa toalhinha que é maior, amarro aqui no sutiã e deixo ela assim. Então, ele vai estar aqui, então, tudo certo, tá tampado. Então, esse daqui geralmente eu uso mais pra isso, pra tampar. E um coeiro. Caso o local fique frio do nada, ou precise forrar algum lugar para ele deitar, para ele ficar, enfim, tenho um coeiro. E, por último, uma troca de roupa. Aí, às vezes, assim, quando eu levo, tipo, uma roupinha inteira, como essa, tipo um macacão, que é só colocar o macacão, eu levo ele e um body que combine, né, com esse macacão, certo? Mas quando não é macacão, eu levo, né, eu deixo um body e levo um short e uma blusa, entendeu? Que aí, enfim, na hora eu decido. E aí eu sempre deixo um, tipo, neutro, porque, né, combina com, se precisar só trocar, né, a blusa, já tem o body que combina independente da cor do short. Enfim, essas coisas. Então, ó. E o sabonete. O sabonete, o sabonete foi o único item que um dia eu não levei, até então eu não carregava na bolsa e me fez passar perrengue. Por quê? Em um dia, recente, né, essa história, eu saí de casa, encontrei uma amiga, uma família, né, amigos nossos, e aí decidimos almoçar. E aí, a gente passou na casa dessa minha amiga antes de ir pro almoço, né, só que esse dia tava muito quente, tava tipo um sol de rachar. E aí o Theo ficou praticamente só de short e fralda. Ele despiu, tadinho. Não quis deixar só de fraldinha, né? Mas a vontade era, porque tava muito quente. E aí minha amiga falou assim, vamos dar um banhozinho nele, né? Porque tá muito quente e tal. Enfim, eu falei, vamos. Aí fui pegar as coisas, tipo as bolsas assim, né? Arrumadinha. Cadê o sabonete? Aí eu falei, não acredito.
Aí ela foi, né? Ela tinha um sabonetezinho lá aqui da Johnson, então a gente utilizou nele. Mas eu falei, gente, tenho tudo menos o benedito do sabonete. Então, esse foi o perrengue que eu passei. Mas aí depois desse dia, minha filha, eu já coloquei dentro da bolsa esse sabonete aqui e tá lá. No dia que precisar, ele vai estar. Então não passo mais perrengue. Agora faz presença nessa bolsa. Botamos o sabonete. E aí eu coloco essa bolsinha aqui dentro. E a fórmula. Vou explicar. A fórmula a gente leva porque tem lugares que a gente precisa, tipo assim, como emergência, dar mamar pra ele. Só que, tipo assim, às vezes a gente tá no mercado. Aonde que eu vou parar no mercado pra dar mamar pra ele? No meio do mercado. Pra gente, tipo assim, ganhar um tempinho a mais, eu sempre levo um pouco de fórmula pra caso a gente precise. Não é sempre, é muito esporádico que a gente utiliza, mas de vez em quando nos salva. Então eu já pego, tipo, aí eu deixo aqui dentro a fórmula com o scoopzinho. Então eu só pego o scoop, aí tipo assim, aí a mamadeira de água tá aqui. Se ela tiver tipo muito cheia, eu jogo água fora, porque a água a gente consegue em qualquer lugar, né? Tipo, compra água, enfim. E aí eu jogo a água fora, deixo a quantidade que ele vai tomar, misturo na fórmula, agito a mamadeira e dou pra ele. Então, nos salva. Então é só por esse motivo em específico que eu levo um pouquinho de fórmula na bolsinha dele. E aí, ainda tem espaço nessa bolsa. Ó, ainda sobra espaço, mas até então, hoje, esses itens são os necessários, assim, que a gente, né, precisou até hoje. E claro, eu utilizo essa bolsa como minha também, então eu levo documento, celular, sempre coloco aqui dentro também, na partezinha de trás, onde fica a caderneta. E é isso, super prático, fácil, nos atende em qualquer momento, e é isso. E antes, quando a gente não tinha sido liberado ainda, né, pra sair com o Theo de casa, quando ele era bem novinho ainda, eu ficava pensando, gente, o que a gente leva na bolsa de passeio? Porque, tipo assim, eu não tinha visto nenhum conteúdo a respeito disso também. Não tinha nem chegado a procurar. Mas eu fiquei pensando, cara, o que a gente leva? Porque, assim, levar um pouco de cada coisa da casa tá ótimo, né? Mas depois eu fui, né, pensando melhor. Tipo assim, comecei a pensar na minha rotina do dia a dia com ele. O que eu utilizo dia a dia com ele? Tipo assim, eu troco de roupinha dele quantas vezes por dia, quantas fraldas mais ou menos eu utilizo no dia. Esses itens pequenos, assim, sabe, que eu utilizava na rotina, comecei a colocar dentro da bolsa. Então, deu certo até então. Como eu falei, o único que eu não tinha colocado foi sabonete. A gente passou perrengue, mas a gente também já acrescentou. Então, assim, até o momento, não tivemos mais nenhuma outra necessidade que não estivesse aqui dentro. Então esse foi o vídeo arrumando a bolsa de passeio do Theo. Espero muito que vocês tenham gostado, que tenha ajudado vocês de alguma forma. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve, deixa seu like, compartilha com uma mamãe de primeira viagem ou uma gestante. Ativa o sininho para você não perder os próximos vídeos e comenta aqui embaixo qual perrengue que você já passou e qual foi o item que te fez passar esse perrengue. Comenta aqui embaixo que eu vou adorar interagir com vocês. Um beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.